Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriel Willi e vou estar explicando como é que foi o desenvolvimento desse projeto que eu fiz, projeto de Token Classification, com dados de notícias aqui do Infomoney. Então, diariamente, Infomoney posta várias notícias aqui em diversas categorias, notícias que eles divulgam em suas plataformas WhatsApp e outras redes. E nós temos aqui um grande volume de textos que podem conter alguns elementos, por exemplo, aqui nós temos elementos de porcentagem, de taxa, nós temos a presença de comitês, de organizações, então contém um grande volume de dados, podem ser utilizados talvez para o treinamento da inteligência artificial, e esse era o desafio. O desafio era montar uma forma, desenvolver uma forma para coletar esses dados em Infomoney, com esses dados coletados, treinar um modelo de inteligência artificial para rotular esses dados. Então, por exemplo, essa notícia polêmica aqui do Trump. Nós temos já Trump e Kamala, então aqui nós já temos dois nomes. Talvez fazer esses dados identificarem pessoas e utilizar para identificar políticos. Então, Trump e Kamala são políticos, mas se aparecesse aqui, não sei, Rachel Scott, que é uma jornalista, repórter, ela não é uma política. Então, desenvolver uma inteligência artificial que conseguisse, para tentar desenvolver isso, para ela conseguir interpretar esses dados, tentar identificar quando é um político, quando não é, ou como é que esses dados funcionam. A primeira parte, para fazer essa coleta dos dados, seria utilizar um scrapper. O que é um scrapper? Scrappers são ferramentas que utilizam bibliotecas Python normalmente para coletar dados da internet. Então, este é um site que está disponibilizado na internet, nós podemos acessar, e esse site, como todo site, possui aqui, abrindo inspecionar elementos, uma estrutura HTML. Então, essa notícia, por exemplo, quando a Conda está carregando aqui, ela aparece aqui nesse span class H1, então título de notícia H1, e nós temos o link para a notícia. O desafio seria desenvolver um scrapper para identificar esses pontos, encontrar essas notícias e coletar essas informações. Para a gente fazer as coisas de uma forma legal, eu utilizei a página do robots.txt, do Infomoney. O que é isso? Robots.txt nada mais é do que um TXT que eles colocam normalmente junto do site, para que você identifique o que você pode ler e o que não pode ser lido. Então, por exemplo, essas informações aqui, eu não posso acessar esse site e rodar um scrapper. Isso é ilegal. Mas eles disponibilizaram aqui dois sitemaps, e esse segundo é muito interessante. Nesse sitemap, nós temos as principais notícias que foram emitidas nos últimos dias pelo Infomoney, com a data e o link dessa notícia. Então, se nós clicamos aqui, nós conseguimos abrir o link. Então, a primeira parte do Scrapper seria coletar esses dados, que estão presentes aqui em uma tabela, uma estrutura HTML de tabela, coletar esses dados, salvar em algum lugar, e depois vou dar um outro Scrapper para, em cada notícia, coletar esses dados aqui. Quando a gente passa a inspecionar elemento, podemos identificar que essas notícias são parágrafos dentro de uma tag de artigo, o article. Então, nós podemos configurar o nosso Scrapper, né, a nossa aranha, para ler esses dados. Para isso, eu fiz uso de um notebook aqui no Anaconda, né, no Jupyter, e eu utilizei a biblioteca Requires. Existem outras bibliotecas que podem ser utilizadas, por exemplo, a Selenium, que tem um WebDriver, então você consegue interagir com cliques, acessar botões. Existe a Scrap, que também trabalha com isso, acredito que seria uma das bibliotecas mais ideais para esse projeto. Mas eu optei por utilizar o Requires porque já era uma biblioteca que eu tinha um pouco mais de conhecimento. Então, avançando aqui, abrindo o nosso Scrapper, deixa eu rodar aqui. Foi este notebook. Todos esses documentos estão disponibilizados no repositório do GitHub. Mas, enfim. E aqui a gente instala a primeira dependência, então Requires, Beautiful Soup, que é a biblioteca que o Requires utiliza para fazer essa parte de leitura. Isso aqui a gente vai tratar mais para frente. Faz o import das bibliotecas que a gente utilizaria. E esse aqui é o Scrapper do sitemap. Então, ele chama uma requisição aqui para acessar esse site. Essa requisição ele acessa esta URL, salva os dados aqui. Para cada requisição identificando pelas tags que a gente marcou, ele converte, coloca, cataloga aqui em data, né? Ele dá um data.append com o título, a URL, que foi o que eu estava pedindo para ele coletar, e a data de publicação. E aí, tudo isso foi salvo em um arquivo CSV, que é este arquivo aqui. Então aqui nós temos já agora um arquivo CSV que tem o título da notícia,
tem a URL da notícia e tem a data que essa notícia foi publicada. A partir daqui, o nosso projeto ficou muito mais fácil. O próximo ponto foi montar um scraper para ler esse CSV e rodar o scraper para coletar o conteúdo das notícias acessando os nossos parágrafos, as gibs P, que estão presentes aqui. Então aqui nós vemos que todo o conteúdo da notícia está presente nessa gib de parágrafo. Então se a gente passa o mouse aqui no inspecionar elemento, nós vemos que o conteúdo da notícia está aqui. E era isso daqui que a gente queria coletar. E então, esse segundo scraper rodou, ele coletou os dados para cada um dos sites presentes e salvou tudo em um arquivo JSON, que é este arquivo aqui, newsdata.json. Aqui nós já temos essas informações como o título, a URL, a data de publicação e o conteúdo. Isso daqui é apenas pela questão da visualização, o JSON não veio em UTF-8 e por conta disso os problemas com acentos e outros sinais de pontuação aparecem identificados desse jeito aqui no VS. Fora isso, o próximo passo foi fazer a remoção, o tratamento dos dados. Utilizei esse script aqui para remover as publicidades, principalmente, que apareciam ali. Como a gente observou na notícia, ele puxava até mesmo os anúncios juntos. Não dava para remover uns anúncios específicos. Isso aqui foi um dos anúncios que eu vi que apareceram em algumas das notícias, então mandei remover porque não ia auxiliar no meu banco de dados, no dataset que eu queria montar. E após isso, eu executei o Label Studio para dar prosseguimento ali no trabalho, porque a próxima parte é a rotulação. Então a configuração do Label Studio foi feita aqui mesmo no Scraper. Tem aqui a base de instalação, mas você pode utilizar também o PowerShell. Eu prefiro rodar no PowerShell, porque pelo PowerShell eu posso fechar o Scraper, posso atualizar que não dá problema. Rodando aqui pelo arquivo do Jupyter, ele pode dar algum problema. Como podem observar, o último detalhe aqui é que a gente converteu nossos datasets para Parquet. Então eu peguei os meus datasets em JSON, converti os dois para Parquet. Esse dataset aqui vocês vão conhecer agora ali no Label Studio. Aí, abriu. Mas eles foram convertidos para Parquet e já vou explicar o motivo. Então aqui no Label Studio eu criei um projeto de Name Identity Recognition. E aí a gente abre notícia e foi rotulando as informações que a gente queria catalogar. Então usei os rótulos de empresa, empresário, político, outras pessoas, valor financeiro, cidade, estado, país, organização, banco e ação. E assim eu rotulei as primeiras 72 notícias desse dataset. Identificava esses principais termos, isso foi rotulado à mão mesmo. O nome desse processo é Crawl Annotation. É um processo comum quando vai mexer com problemas deste tipo. Aqui. Você faz algumas anotações, depois submete para a inteligência artificial para fazer o dataset. Eita, pego, não achei a imagem que eu queria. Tudo bem. E após isso, vim aqui mesmo no Label Studio, mandei exportar esses dados no formato com LL, que eu tinha mandado também no JSON, que foi aquele que eu converti. E com LL é o modelo que é utilizado para esse tipo de problema, Name Entity Recognition. E rotulação, um Token Classification. Após isso, eu precisava escolher o modelo, então, que nós íamos treinar, e eu optei pelo modelo da Hugging Face. Vou silenciar isso aqui. Acessei a Hugging Face, e se vocês repararem, aqui quando a gente seleciona a parte de NLPs, os problemas de Token Classification, problemas de NER, eles são resolvidos com o BERT. Então nós temos aqui BERT, o BaseBERT, é um dataset de Berta, BERT Base Chinese, é um dataset muito popular, um modelo de IA muito popular para esse tipo de problema, então procurei um BERT adaptado para português, e eu utilizei esse aqui do NeuralMind, que é o BERT Large Portuguese Case, conhecido como BERT Imbal. É um projeto já bem conhecido aqui no Brasil, temos um grande volume de downloads no último mês, e utilizei este modelo para treinar a minha inteligência artificial. Então, o treinamento eu fiz aqui usando o Google Colab para poder utilizar o sistema de GPU deles. Para rodar, inclusive, eu coloquei aqui, mas eu recomendo a DSS Runtime, selecione aqui Change Runtime Type, selecione T4 GPU para utilizar GPU e rodar mais rápido, ter todo o poder de processamento do Google Colab. E aqui que começou o restante do projeto. Então,
primeira parte foi subir os nossos datasets aqui para o Google Colab. Então, importei na News Data Parquet e o Anote Parquet, que era o meu dataset anotado já com aqueles rótulos que nós rotulamos no Label Studio. Inclusive, vou deixar aberto aqui. E aí depois eu instalei todo o conjunto de bibliotecas do Hugging Face, então Transformers, Datasets, são bibliotecas que eles utilizam. Torque, porque a gente ia mexer com essa parte de A. Fiz algumas instalações de configuração de ambiente, porque tinha aparecido alguns erros na hora que eu estava preparando esse ambiente. Deixei aqui no notebook por isso, se alguém precisar. Fizemos um import de todas as bibliotecas que vão ser utilizadas aqui. Aqui, claro, cada bloco utiliza algumas bibliotecas específicas. Por exemplo, aqui eu deixei assim, né, que a gente tem o JSON, from datasets utiliza dataset. Mas a gente não precisa disso aqui, já que a gente tem tudo ali em cima. Então você pode apagar e deixar assim para deixar mais padronizado, deixar mais organizado aqui todas as informações. Segundo passo, carregar esses datasets que estão aqui e preparar eles, ver se eles realmente estão funcionando. Então coloquei eles como variáveis, né? News dataset, Anote dataset, e mandei rotular, e como dá para ver aqui, eles foram carregados. O arquivo de rótulo é maior porque ele já separou. Como funciona o BERT? O BERT, ele tem um nome dificilzinho até, esse aqui, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ele trabalha com os rótulos e subrótulos, labels e sublabels. O que é isso? Quer dizer que ele pega um rótulo, por exemplo aqui, publicidade, e para este rótulo, ele verifica qual que é a resposta que foi utilizada para ele. Então, abrindo aqui o nosso dataset anotado, Anote Parquet, vou abrir na versão JSON, porque é mais fácil de visualizar. Cada um deles está identificado com ponto. Então, esse aqui é o conteúdo da nossa notícia. E para cada um desses textos, ele recebe um rótulo. Normalmente, quando não tem rótulo, é um rótulo vazio. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, que é no com LL, o formato utilizado pelo BERT, nós temos, por exemplo, a palavra publicidade, vazio. Petrobras, já que é uma empresa, a gente colocou o rótulo, a gente coloca aqui um B de rótulo de entrada. Isso aqui já não tem rótulo. PET 3 é um rótulo de ação, PET 4 é um rótulo de ação, e assim vai trabalhando. Só que o BERT, ele trabalha também com sublabels. Isso quer dizer que algumas palavras são muito grandes para serem identificadas como labels, ele quebra ela e transforma então em duas labels. Ele considera esses dois como rótulo. Isso quer dizer que se eu pegar aqui o Petra e partir ao meio, ele pode identificar que tanto PET é uma ação quanto R3 é uma ação. E aí que começa a entrar os pormenores do treinamento da inteligência artificial. Como a IA vai lidar com isso? Como o nosso modelo que nós estamos treinando vai lidar com isso? Então, voltando aqui para o nosso problema do BERT, do nosso treinamento, nós subimos o dataset, verificamos como é que está a estrutura deles. Então, nós podemos ver aqui que a estrutura se manteve a mesma. O nosso dataset está configurado com os tokens e as suas tags respectivas, ou seja, esse aqui é o token, a palavra que ele vai receber, vai ler, e esse aqui é a classificação dela. E 71 notícias, que foram as que eu utilizei para rotular daquele nosso dataset. Após isso, caímos aqui na parte de preparação, do tratamento desses dados, inserir eles ali, ver como é que está sendo feito esse tratamento. Importei o modelo aqui do NeuralMind, né, o Bertinbal, a versão estendida, né, BERT Large, português case. Então a gente utiliza as funções padrão do BERT para fazer o treinamento, manda ele salvar as labels. Eu utilizei também uma outra biblioteca, que eu sempre esqueço o nome, a Label ID 2, se eu não me engano, que ela trabalha com essa parte aqui de labels. Ele tem alguns rótulos que às vezes dão um problema, então isso aqui são algumas correções que foram feitas para bug fix. E aí a gente salva o nosso tokenizer, né, para deixar o nosso dataset tokenizado e verifica se foi feito. E aqui ele já explanou, né, ele falou que não está no ideal, porque o ideal do BERT é que tivesse já a camada ali de saída ou resultados, mas como nós estamos treinando o modelo, é exatamente isso que a gente espera. Ele até fala, você provavelmente vai treinar este modelo antes de utilizar para predições, é exatamente isso que nós vamos fazer agora, vamos treinar este modelo. E aí chegamos na parte do treinamento. Eu utilizei o CUDA para usar o processamento da GPU, então não forçar tudo na RAM, até porque o computador não estava aguentando. Separei um batch size 8, porque foi o que eu tive um número de resultados maior. Eu utilizei 10 épocas para treinamento, um número menor não estava performando tão bem, chegou em 10 épocas e começou a performar melhor. Nós salvamos os resultados, usamos F1, Prediction para fazer alguns testes, para avaliar esse dataset, ver como é que foi o treinamento.
E aqui está. Levava em torno de 30 segundos para cada época. Não é um dataset tão robusto. Eu lembro que quando eu treinei uma CNN, ia 20 minutos treinando 10 épocas. Para treinar 50 épocas, ficou 2 horas o computador parado. E aí nós salvamos o resultado. O modelo fica salvo aqui. Estou tentando baixar para disponibilizar no GitHub para vocês, mas vai demorar porque o modelo tem 1.2 GB. Mas se você executar esse código, você consegue chegar nessa parte. Salvamos o nosso tokenizer também aqui. O tokenizer ficou salvo. E aí, vamos para a última parte. Então, com esses dados salvos agora, nós temos o nosso tokenizer salvo, nós temos aqui já salvo o nosso modelo. Nós mandamos executar a rotulação dos dados restantes, ou seja, aqueles dados que não estavam rotulados. Submetemos eles para o nosso modelo, agora já treinado, para verificar como é que ele vai ser essa performance. Será que agora o nosso modelo treinado está apto para avaliar, para julgar as outras notícias? Será que agora ele consegue identificar como é que ficou o fitting dele? Nós podemos ver pela avaliação aqui, a precisão dele está bem alta para a maioria das tags. Então nós temos, por exemplo, essa tag aqui ficou uma precisão abaixo, a tag banco. Em outras tags nós temos uma precisão maior, por exemplo, recall deu 80%, F1 score deu 67%, precisão 75%, recall 91%, F-score 82%. Nós podemos ver que o dataset ele teve algumas dificuldades ao identificar algumas labels, outras labels ele identificou com uma facilidade maior. Essa daqui, a performance dele foi extremamente ruim. Não. Eu acho que é no zero, esse aqui foi um 8. 89% está ótimo, muito bom. F-score 90%. Então, nós podemos ver que o dataset aprendeu até com uma certa margem de erro, verificar como é que foi essa performance. É isso, nós submetemos aqui o nosso modelo treinado, o nosso tokenizer, submeti para ele acessar o nosso dataset sem rótulos e pedir para ele treinar. E aí ele rotulou e salvou esse dataset. Esse dataset está disponibilizado como Labeled News Data Parquet, esse arquivo aqui. Eu mandei fazer a conversão dele para outros formatos também, para facilitar a visualização. Então tem aqui para JSON, para CSV, para TXT. E vamos abri-lo para ver como é que foi esse trabalho. Opa, tem que abrir Downloads no VS Code e nós temos aqui o arquivo Labeled News Data Parquet. Aqui. Bom, nós já podemos observar que ele rotulou algumas coisas corretamente. Por exemplo, Petrobras está marcado como Label 11. Provavelmente essa Label 11 é label de empresa, que é que nós utilizamos para o restante. Nós vemos aqui já que a ação ele realmente particionou. Então, Petra 3, que era o rótulo de ação, ele particionou em 4 pedaços. E agora já não apresenta uma taxa de acerto tão grande. Label 18, que ele está utilizando aqui para muitas coisas. Aparentemente é a label que ele utilizou para tudo que era vazio. Então, se vocês lembram, algumas informações eram vazias, a gente não adicionou rótulo e ele definiu todas elas como label 18. E assim a gente consegue ver como é que foi a performance do dataset. Não foi uma performance tão alta como talvez seria esperado, mas ainda uma performance aceitável para um primeiro treino. Quais serão os próximos passos agora? O próximo passo seria pegar este dataset e já rotulado, abrir novamente o Label Studio e verificar como seria a performance dele agora, rotular e submeter ele novamente o rotulado para treinamento. E ir fazendo isso, refinando esse dataset, refinando esse modelo, até que ele apresentasse um resultado melhor. Todo esse processo está documentado no README do projeto, ele está disponibilizado aqui no GitHub. Pode ser acessado, pode ser lido e feitos os testes aí no card de vocês. E é isso.